Glória a Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Bem-vindo vocês que nos assistem através deste canal. Quem não conhece a igreja ainda, bem-vindos. Essa é uma igreja que está aqui para abençoar vidas. Amém? Nós temos uma alegria muito grande de te receber hoje. Todos que estão nos visitando, eu conheci uma família nova que eu quero apresentar para vocês. Fica ali em pé, Guilherme. Cadê sua esposa? Saiu com a criancinha? Ficou com a Rafaela lá fora. Vamos recebê-la. Ele tem sempre estado em contato comigo desde o momento que ele conheceu a nossa igreja há um tempo atrás. E ele veio para trabalhar no Google, não foi isso? E vai ficar aqui um tempo e nós vamos recebê-los aqui com muita alegria, nossa família. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Para quem não conhece a nossa igreja prega em séries. E é uma forma de a gente manter assim uma ideia. E eu às vezes repito isso, quem é da igreja, pensar, pastor, vai falar tudo de novo, que a gente é uma igreja que prega em série. Mas tem que lembrar que tem muita gente que nos visita pela primeira vez, não conhece. Nós estamos numa série tremenda na nossa igreja. Uma série falando de discípulos, principalmente focando na vida de Pedro e dessa transformação, desse crescimento que aconteceu na vida de Pedro, de simplesmente um pescador a pescador de homens. E nós estamos desenvolvendo essa caminhada de Pedro e aprendendo com Pedro no que Deus fez com ele, que Jesus fez com ele, desde a sua chamada, que foi o primeiro tema da mensagem, do chamado progressivo que ele teve de se tornar um discípulo. Depois falamos do custo, falamos da recompensa, falamos na semana passada da autoridade que ele recebeu, e hoje nós vamos falar do teste do discípulo. Me perdoe quem é mais jovem ou quem é de uma outra cultura, e a princípio não vai entender essa frase que eu vou falar agora, mas quem é de uma geração mais antiga se lembra dela. Guarde tudo e retire uma folha em branco. Quem nunca ouviu isso não sabe o que é emoção e medo. Isso é quando um professor chegava numa sala de aula, e mandava você guardar todos os materiais debaixo da carteira e destacar da sua folha uma folha em branco. E ali você já tremia tudo, porque vinha um teste, surpresa. Quem lembra disso, levanta a mão. Tem muita gente velha aqui, Jesus. Aí a gente lembra disso, era um temor. Quando isso acontecia, era algo assim difícil. Como eu disse, quem nunca ouviu isso antes não sabe o que é medo. Mas fazia parte, esses testes surpresas, esses testes inesperados. E eu falo disso porque hoje o assunto é esse, testes. Testes surpresas, testes inesperados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 3. Já que estamos falando do apóstolo Pedro, nessa pequena epístola, fala um pouquinho disso, de testes. Se você tem aí já a sua epístola aberta, 1 Pedro, capítulo de número 3, eu não tenho projetado, porque eu quero que você abra a sua Bíblia, a gente tem encorajado você a abrir a sua Bíblia, trazer a sua Bíblia para a igreja. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o valor. Herança guardada nos céus para vocês. Olha, presta atenção, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aí ele diz no verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, eu amo isso, por um pouco, diga comigo, pouco tempo, porque é por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, o escritor dessa epístola, o personagem bíblico que estamos espelhando nessa série de pescador a pescador de homens. O homem vivido, um homem experiente, um homem já experimentado na vida, nos diz algumas coisas muito importantes nessa epístola, como você observa. Pedro diz que nós fomos regenerados por Deus. Quantos podem dar glória se você já foi regenerado pelo Senhor? Regenerado, nasceu de novo, transformado. Ele diz que nós fomos regenerados para uma esperança viva. Glória a Deus. Ele diz que nós fomos regenerados para receber uma herança eterna. E ele diz, nisso nós devemos nos exultar, disso nós devemos nos alegrar. No fato de você saber que você pertence a Deus, que você foi regenerado, que você agora tem realmente uma esperança viva e uma herança que te aguarda. Mas ele diz algo que muitas vezes a gente não gosta de ser lembrado. Sim, nós temos motivos para estarmos alegres. Sim, nós temos motivos para celebrar. Mas nós não podemos esquecer, como ele disse aqui, por um breve, curto momento, por um breve, curto tempo, nós seríamos provados, em outras palavras, testados. Teria testes, e a gente não gosta muito desses testes, mas testes faz parte da vida. E tanto quanto você é discípulo, como não, o teste vai vir para todos. A vida é cheia de testes. O que é um teste? Eu tenho aqui para você uma definição bem simples. Entre muitas outras definições, o teste é um conceito que faz referência a provas destinadas a avaliar conhecimentos, aptidões ou competências. Esse é o propósito do teste. O teste vem para testar, para ver o valor. Quando você pega um produto, e esse produto, antes de ir para o mercado, ele é testado, ele é comprovado. Existem instituições que foram desenvolvidas justamente para isso, para que esse produto, quando saia para o mercado, ele possa ser um produto testado, comprovadamente seguro. Um produto que, sem dúvidas nenhuma, vai fazer jus ao propósito pelo qual ele foi inventado. As pessoas vão poder adquiri-lo sem medo, porque ele foi testado. Qual o propósito então dos testes? Eu estou adiantando, mas é claro, o propósito é trazer segurança, avaliação. É comprovar a validade, é dizer, assinar embaixo, olha, sim, sem dúvida, isso pode adquirir, pode testar, pode comprar porque foi testado. Eu tenho um texto para vocês projetado em Provérbios capítulo 17, e Pedro fala um pouco a respeito disso, mas o escritor de Provérbios, nessa passagem, faz bem claro para a gente o propósito dos testes. Ele diz assim, eu tenho a tradução traduzida do inglês, porque eu gostei das palavras utilizadas em inglês. Ele diz, ouro e prata são testados pelo fogo. Preste atenção, quando você pega uma pedra bruta de ouro e traz ela para ser comercializada, se você for utilizar o ouro como ele está, no momento que ele sai, ele não tem muito valor. Ele não reflete todo o seu brilho, toda a sua beleza. Ele precisa passar pelo fogo, porque no fogo é onde se queima todas as impurezas, que se extrai tudo que não deve estar junto com o ouro. Então ele está dizendo aí, assim como o ouro e a prata também são testados pelo fogo, o coração de uma pessoa é testado pelo Senhor. E a gente precisa ser lembrado disso. Pedro, falando a epístola, ele disse assim, olha, a nossa fé, e ele não falava isso simplesmente por falar, ele falava isso por convicção. Pedro tinha sido testado por Deus em várias ocasiões. Pedro tinha se tornado o líder que se tornou por causa dos testes. E os testes, trazendo para a nossa vida acadêmica, eles vêm justamente para isso, para avaliar se você tem competência de seguir adiante. Se você tem competência de dar o próximo passo, de ser recebido no próximo nível. Os testes vêm para avaliar. E no caso aí ele está dizendo, às vezes são provas de fogo. Diga comigo, prova de fogo. É verdade, queridos. Às vezes prova de fogo. Eu me lembro de um texto que o pastor Fernando uma vez ministrou uma mensagem nele e marcou a minha vida. Provérbios 24:10, dizendo, se te mostras fracos na hora da angústia, quão pequena é a tua fé.
Ou seja, se na hora da prova, se na hora do teste, se na hora do vamos ver, você se mostra fraco, significa que a sua fé ainda é pequena. Você precisa crescer, como nós temos aprendido nesse ano, em 1 Pedro 3,18, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de ser testado por Deus, provado por Deus, não é algo novo. Eu tenho uma passagem projetada para vocês que refere-se ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Olha o que Deus diz a esse povo, falando a respeito da sua experiência, das suas caminhadas, do seu andar com Deus. Ele diz: vocês, povo meu, se lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Qual o propósito de 40 anos no deserto? Para te humilhar, para te testar. E aí a essência, ser vista, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu ensino junto com o pastor William, numa escola de ministério aqui na igreja. Eu sou mais bonzinho que o pastor William é mais durão, assim, com testes. Os alunos sabem disso. Mas quando a gente faz um teste para os alunos, o propósito, os alunos às vezes acham que a informação que eles têm que trazer é para mim, para o pastor William, para o professor que está dando a aula. Não, queridos, eu falo para eles, quando eu permito que eles utilizem as nossas aulas para responder as perguntas, eles vão lá e copiam palavra por palavra o que eu escrevi. O livro de Atos aí pega lá na parte que eu escrevi para eles, escreve exatamente e me dá. Eu olho e falo: bom trabalho. Você fez exatamente o que eu não queria. Porque eu quero que você me diga o que você aprendeu. Não o que eu te disse. Não o que eu te ensinei. Como você absorveu aquela informação e com suas próprias palavras as colocou. Quando Deus faz um teste com a gente, Ele quer exatamente isso. O que você aprendeu nessa história? Qual foi a sua experiência com isso? O propósito, então, quando Deus permite que os testes venham, é para sair dentro de nós, extrair do nosso coração o que de fato a gente crê. Em pelo menos 2 ocasiões, Pedro foi testado. E eu queria que você me acompanhasse na leitura desses 2 textos. O primeiro deles, eu tenho projetado só a referência, Mateus capítulo de número 14. Mateus 14 nos conta a história de Pedro, uma das experiências mais fascinantes que eu acredito um ser humano pode ter. Mateus 14. A partir do verso de número 22, eu estou com a referência errada lá, eu pus 22, mas 22 somente. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25, à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma. E gritavam de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Verso 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O primeiro teste que eu trago menção para nós hoje é esse teste surpresa que acontece na vida de Pedro. É como essa folha de papel que você destaca de repente e é desafiado pelo mestre a fazer um teste, a passar por um teste. Pedro estava ali rodeado dos outros discípulos, uma experiência, acredito eu,
quase ninguém viveu. Eu estive nesse mesmo local onde possivelmente Pedro andou, no Mar da Galileia, que é um lago muito grande, na região norte de Israel, muito lindo. E quando a gente andava de barco ali e pensávamos em várias histórias que ocorreu ali, eu pensava em uma das histórias essa. E fiquei pensando assim, será que se a gente sair daqui desse barco agora, a gente vai afundar? Vai. Certeza que vai, porque não tinha uma palavra direta de Jesus para a gente andar. Mas eu observava aquele lugar e uma das coisas que me chamou a atenção foi as mudanças climáticas repentinas e rápidas que acontecem naquele lugar. A gente estava lá no dia e estava um sol lindo, uma tarde maravilhosa, e de repente o tempo fechou e começou a chover. E a gente lembrou que em muitas ocasiões os discípulos estavam ali, então quando eles saíam de um lugar a outro, possivelmente estava bonito, estava tudo bem, tudo parecia que ia correr bem, eles iam chegar bem do outro lado, como aconteceu nessa história. Mas diz que de repente, por alguma razão, o vento estava soprando muito forte, eles estavam ali e Jesus faz uma das coisas mais estranhas a princípio, né? Por que ele saiu andando sobre as águas? Por que ele não simplesmente apareceu do outro lado? Talvez era um teste surpresa que Jesus queria dar para Pedro, ou para os outros discípulos que tivessem aceitado o teste. A história é clara para nós que Pedro, por mais que ele tenha a princípio aos nossos olhos, como diz o texto, falhado, afundado, ele foi o único que ousou sair do barco. O único que aceitou o desafio de Jesus, o único que se dispôs a desafiar Jesus. Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá até você. Eu amo essa ousadia de Pedro. Eu acho que essa ousadia que Pedro tinha é encorajadora para nós. Às vezes, queridos, nós estaremos rodeados de pessoas na mesma situação que nós, e Deus está buscando entre nós alguns que sejam ousados. Quanto pode dizer amém? Amém. Ousados. Jesus, está todo mundo passando por isso, mas se o Senhor está comigo, me diga fazer isso. E você vai ouvir uma voz dizer, faça. E se eu falhar, lembre-se que a mão de Jesus estendeu para Pedro, vai estender para você também. O importante é você dar o primeiro passo. O importante é você aceitar o desafio. E ele foi. Viveu uma das experiências mais fascinantes que eu acho que qualquer ser humano pode viver, que é saber que aquilo que está acontecendo com você não faz sentido aos olhos naturais. A força da gravidade não te permite andar sobre as águas. As coisas que às vezes nós encontramos na Bíblia que fazem total discordância com o natural é exatamente o poder de Deus. E nessa ocasião era poder de Deus. Qual o propósito de andar sobre as águas? Aparentemente nenhum, mas para mostrar, eu sou poderoso, eu tenho poder. E eles estavam tendo uma experiência de ver Deus encarnado entre eles. E Jesus dizendo para ele, venha, caminhe. Pedro vai. E Pedro tem esse teste e de certa forma ele tira ali uma metade, né? Digamos assim, se ele estivesse sendo avaliado, metade dos pontos. Metade, estava ali bem. Eu sempre olhei as palavras de Jesus para Pedro como uma palavra dura. Jesus falando assim para ele, Pedro, homem de pouca fé, por que você tirou os olhos de mim? Mas mais tarde, se você ler os Evangelhos, capítulo 19, Jesus fala algo fascinante. Jesus fala assim, você sabia que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá àquele monte, saia daqui e atire-se ali, e ele te obedecerá? Em outras palavras, quando Jesus falou com Pedro, eu interpretei assim depois. Naquele dia, Jesus não estava dizendo, você tem pouca fé. Ele estava dizendo, Pedro, você já tem uma fé suficiente para fazer grandes coisas para mim. E isso é importante. O problema é que os outros não tinham nenhuma fé pequena. Os outros ainda estavam desenvolvendo. Muitas vezes você vai ser julgado, as pessoas vão olhar para você, mas eles nem têm o que você tem. Quantos podem dizer amém? Você está aceitando desafios que outros não estão. Talvez você está levantando e caindo, mas Deus está do seu lado. E Ele está te abençoando. A segunda experiência está em Lucas agora, capítulo de número 22, outro teste que Pedro passa. E esse bem diferente do primeiro, como a gente vai observar. Pedro agora está sozinho. No primeiro teste ele está rodeado de discípulos. Ele tem Jesus próximo, dando uma palavra para ele. Sim, um teste surpresa, sim, um teste que veio de repente, mas que ele, de certa forma, saiu até bem. Mas o segundo teste é, como nós chamamos aqui na América, Open Book Test. É um teste que você pode checar o livro.
que o professor já te deu ali, sim, as perguntas, mas te deu as respostas. Te mostrou o que vai acontecer. A partir do verso 54, é a experiência que Pedro nega Jesus. No verso 34, se você voltar só rapidinho na sua Bíblia, Jesus tinha dito para ele assim: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro, você vai passar por um teste, e o teste é o seguinte: hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo teste. E Pedro aqui até fala: isso não vai acontecer, Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus avisou para ele. Então, verso 54, ele diz: então Pedro, levantando-se da casa do sumo, então levando-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro seguia a distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Estava se referindo a Pedro junto às pessoas que estavam ali, tinham prendido Jesus. Pedro acompanhava a certa distância, e de repente um fogo é aceso, possivelmente eles com frio, sentam-se ao redor daquele fogo. E aí o verso 56 diz que uma criada ouviu sentando-se ali à luz do fogo. Olhou fixadamente para ele e disse: este homem estava com ele. Com ele quem? Com Jesus. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Outra pessoa agora chega para Pedro e olha para ele e fala assim: você é um deles. Homem, disse ele, não sou eu. Verso 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro nega Jesus nesse teste que Jesus tinha avisado para ele que ele ia passar. Um teste que ele tinha sido claramente instruído por Jesus que ia acontecer. E mesmo dizendo para ele exatamente o que ia acontecer, Pedro erra tudo. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Ele bem que me avisou. Marido sabe o que eu estou falando, que isso é verdade. Quando a sua esposa te diz assim: não faça isso que vai dar errado. Quantos sabem o que eu estou falando? E dá, e depois ela fica: eu te disse, eu te avisei, eu bem te mostrei, você é cabeça dura, não é verdade? É mais ou menos isso que Pedro estava sentindo. Só os homens entendem esse sentimento. Ele estava ali: meu Deus, ele me avisou. Quando eu ouvi a primeira vez, eu já devia ter me dado conta. O teste estava acontecendo diante dos meus olhos e eu não vi. Queridos, a vida vai ter esse tipo de teste nas nossas vidas. Testes que você vai ser pego de surpresa, mas testes que você já foi instruído pelo Senhor que vai acontecer. Quer você queira, quer você não, eles vão acontecer. João capítulo 16, verso 33, são palavras de Jesus aos seus discípulos. Tenho-vos dito isso, tudo que ele havia ensinado ali, tudo que ele tinha falado. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições. Você vai passar por muitos problemas. Você vai passar por muitas lutas. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse evangelho que pregam por aí, que nós não passaremos por provas, é mentiroso. Jesus claramente nos alertou que no mundo nós teríamos dificuldades, aflições, lutas, testes. Aí muita gente pergunta assim: pastor, então qual a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem então de estar com o Senhor, se a gente vai passar por aflições, por testes, por lutas? Às vezes a gente vai ter esses momentos difíceis. Bem, a diferença é como diz Isaías capítulo 43, eu amava ouvir esses versos da boca do nosso pastor, e o verso 1 ele usava muito, trazendo o nome dele. Quando se lembra? Deus que te formou, Jacó,
e te formou Israel, Ele falou, põe o seu nome aí. Quando eu preparava essa mensagem, eu pensava nisso, e nesse teste, que muitas vezes a gente passa e a gente, poxa, e aí? Isaías 43, verso 2 diz, mas quando você, presta atenção, quando? Não é se, diga comigo, quando? Ou seja, vai acontecer. Não tem dúvida que vai acontecer. Quando você passar pelas águas, a diferença é essa aí. Eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém? Testes virão, provas virão, mas você tem que ter certeza que o Senhor está contigo. Eu pensava nessa mensagem, pensava nesse contexto que muitas vezes a gente equivocadamente pensa que testes, muitas vezes, tem a ver com coisas do inimigo. Sim, o inimigo vai estar por trás e eu vou mostrar para vocês claramente isso. Mas se somos do Senhor, esse teste veio do Senhor. Do Senhor. Existe uma diferença muito grande, nós pregamos uma série, um ano falando sobre isso, de colheita. Nós falamos que existem situações na nossa vida que são frutos de decisões equivocadas que fizemos. E o que estamos às vezes a passar são o quê? Consequências das decisões erradas que fizemos. Então não adianta chamar aquilo de teste, aquilo é colheita. Vocês estão me entendendo? Aquilo não é um teste. Teste é diferente, queridos. O teste, quando ele surge nas nossas vidas, muitas vezes é fruto da sua fidelidade a Deus. É por justamente você ser fiel ao Senhor que você está passando por aquele teste. E você pensa assim, mas por que estou passando por isso? Se você tem certeza que não é fruto de uma desobediência clara à vontade de Deus, você sabe que aquilo não é consequência de decisões erradas que você tomou, fique tranquilo, porque o Senhor está contigo. Quantos podem dizer amém? Fique tranquilo. Você conhece a história de Daniel capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos já leram? Esses 3 homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, justamente por serem servos do Senhor e fiéis a Deus, por não quererem se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Então não tinha nada a ver com plantação e colheita, não tinha nada a ver com desobediência, pelo contrário, aquele teste era um teste por serem fiéis ao Senhor. E aquela prova é isso aí que aconteceu, ó, porque quando eles são lançados na fornalha, se você já leu a história, se não lê em casa hoje, Daniel capítulo 3, você que nos visita, você mais jovem, conheça essa história. Porque quando você está com o Senhor, Ele diz ali, eu estarei com você. Preste atenção, eles foram lançados na fornalha, amarrados, presos, e o texto diz que quando eles foram lançados, eles começaram a dançar. Diga comigo, dançar. E foi visto no meio deles um quarto homem que, de acordo com a descrição que Nabucodonosor tem, porque ele não tinha uma outra forma de dizer, que se parecia com um dos filhos de Deus, dos deuses. Ele viu que era uma coisa sobrenatural, ele viu que era uma deidade. Ele dizia, eles estão dançando, mas eles não estavam amarrados? Exatamente. Quando você passa pela prova e o Senhor está contigo, a única coisa que te queima é o que te prende. A única coisa que ainda vai ser queimada é aquilo que estava te impedindo de você ser aquilo que Deus quer que você seja. A diferença é que quando você está com o Senhor e você tem certeza que o Senhor está contigo, o fogo não te queimará, como diz o texto. Diz que eles foram tirados da fornalha e nem cheiro, diga comigo, nem cheiro de fogo havia sobre eles. Eles estavam libertos e livres de tudo aquele mal que veio sobre eles. Testes virão, mas se você sabe que o Senhor está contigo, eles não te atingirão, as chamas não te atingirão. Tiago capítulo de número 1, versos 2 a 4, na versão transformadora, Tiago diz algo profundo aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Acho que Tiago não estava entendendo, né? Tiago, como assim alegria? Quando passares por qualquer tipo de provação. Alegria por estar passando por provação? Como assim, Tiago? Essa palavra não foi inspirada por Deus, não pode ser. Quem já passou por testes e provas difíceis, sabe, não tem motivo de alegria. Mas se você não colocar os seus olhos no teste e colocar no propósito, por que Deus está permitindo esse teste, você tem motivo de se alegrar. E é isso que ele está dizendo, pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, quando você está tendo a sua fé, a oportunidade de testar a sua fé, como o fogo testa o ouro,
você sabe que isso vai o quê? A perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, é muito fácil dizer que você ama o Senhor, que você tem fé, que tudo lhe vai bem. É muito fácil. Mas quando as coisas pegam de verdade, quando as coisas esquentam de verdade, quando a prova vem, como se diz aí, como seja, nada está dando certo, é hora de distinguir de fato quem conhece e não conhece ao Senhor. O discípulo é testado para isso, para que ele prove a sua fé para si mesmo. Quanto eu confio no Senhor? Quantos confiam no Senhor? Então se prepare para os testes. Não tenha medo dos testes. Esteja pronto para enfrentar esses testes que vai vir na sua vida. O propósito então dos testes é nos levar ao crescimento. E esse ano é um ano de crescimento. E se queremos crescer, nós temos que estar aptos, não só a passar nos testes, a deixar que esses testes aconteçam, mas entender que eles fazem parte desse crescimento, fazem parte da sua vida, fazem parte do projeto de Deus para você. Tem gente que pensa que todas as vezes que está passando por um problema é porque o diabo está levantando contra ele. Não, é Deus querendo te mudar de fase. Quantos podem dizer amém? É Deus querendo te mudar de fase. Você está na 5ª série por muito tempo, opa, chegou a prova, chegou o tempo, é hora de crescer, é hora de subir. Aí vem uma pergunta que muitas vezes a gente faz: e se a gente falhar no teste? E se a gente falhar no teste? Bem, pense comigo. Gostei dessa. Ela está ungida, ela está ligada. E se a gente falhar no teste? Infelizmente, se nós dependêssemos da avaliação de um dos outros, a gente estava roubado. Era Porque nós temos a tendência de dizer assim: o Senhor é um Deus que te levanta, mas se a gente cai, o povo é o primeiro a pisar. Quantos sabem o que eu estou falando? Diz, não, Deus é contigo, se você falhar, mas se a gente falha, irmão, nós somos cruéis. Mas temos que lembrar que Pedro, o exemplo que nós estamos seguindo, falhou parcialmente num dos testes e total no segundo, que eu dei exemplo para vocês. Total. Ele falhou mesmo. O primeiro, ele tinha sido pego de surpresa, ele aceitou o teste, foi em direção ao Senhor, falhou no meio do caminho, o Senhor deu a mão para ele. Mas no segundo, ele foi avisado. E mesmo assim ele falhou. E se a gente falhar? Eu tenho para mim que o fracasso é uma oportunidade de aprender com os erros e seguir em diante. Seguir em frente. Você não pode permitir que os fracassos da sua vida, os fracassos que cheguem até você, sejam motivo de você parar. Mas pelo contrário, é uma oportunidade de você aprender. Toda pessoa de sucesso é uma especialista em fracassos. Repito isso bem forte. Toda pessoa de sucesso é uma especialista em fracassos. O que eu quero dizer com isso? Porque ela gosta de ter fracassos? Não. Ela aprende com cada fracasso que ela tem, com cada erro que ela tem. Cada oportunidade que ela tem de fazer algo que não dá certo, ao invés dela desistir, ela recompõe-se, se levanta e faz melhor. Todo inventor, todo empreendedor, toda pessoa que descobriu algo, pode ter certeza no que eu estou te falando. Pega a biografia dessa pessoa. Ela é uma especialista em fracassos. Mas a diferença é que ela não desistiu. A diferença é que ela deu continuidade. Nós vamos ver a semana que vem, na mensagem que vamos trazer a semana que vem, de discípulo apóstolo, que Jesus restaura Pedro. Que Jesus pega Pedro agora, como a gente leu no texto, triste, destruído, saiu dali e foi chorar amargamente porque tinha falhado num teste que ele tinha sido instruído pelo Senhor. Mas Jesus é um especialista em nos restaurar, amém? Ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, não temas. Aquela primeira vez eu estendi a mão para você não afundar. Novamente eu vou estender a mão, você não vai naufragar na sua fé. Eu estou aqui. Pense num carro sem combustível. Se você tivesse um compromisso e você tivesse que sair de um determinado lugar, do A ao C, e no seu trajeto você já tinha observado que você estava sem gasolina, você observou, como muitas vezes acontece, que a luz está acesa, mas você está insistindo em andar. Quantos sabem o que eu estou falando? Né?
Não, vai dar, e você tem que chegar naquele compromisso, você tem que chegar lá, você não pode chegar atrasado. Mas, como milagres nem sempre acontece, a gasolina acaba. E você fica no meio da estrada, frustrado, bate a mão no volante, fala: Senhor, eu orei, eu criei que o Senhor ia multiplicar essa gasolina, que eu ia andar pelo cheiro. E você fica ali frustrado, dá murro no volante: eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Talvez uma oportunidade de trabalho, talvez um casamento que você tinha que chegar e você era padrinho, madrinho ou pastor que ia fazer o casamento. Imagina a frustração, o descontentamento naquela hora. E você tem uma oportunidade ali de aprender com essa oportunidade. Como vocês estão me entendendo? Aí depois de muita frustração, muita dor, muita raiva, você sabe que você tem que se levantar, andar um bom bocado, talvez voltando para frente, para encontrar a primeira saída na autoestrada, encontrar um posto de gasolina, pedir um galão, comprar um combustível, voltar de novo até o carro. Alguns estão vendo um filme na sua cabeça, né? Nossa, já viu pessoas que vêm no culto e falam assim: a mensagem foi toda para mim, falou tudo da mim. Não, isso é tão comum, acontece com tanta gente. E de repente você chega no carro, está nas suas mãos o motivo do seu fracasso, a falta de combustível. Está nas suas mãos ali o que te trouxe tanta frustração e perda. Você tem uma oportunidade naquela hora de pegar o combustível, colocar no tanque, e mesmo depois de tendo perdido aquela oportunidade que você acabou de perder, de continuar. Ou você pode pegar aquele combustível, jogar em cima do carro, meter fogo e falar: dane-se esse carro. Mas sabe de uma coisa? Tem muita gente que tem feito isso depois de um fracasso. Tem muita gente que, ao invés de aprender com aquela situação, de nunca mais deixar a luz ficar acesa, ela volta para o mesmo lugar e põe fogo em tudo. Ela põe fogo na carreira, ela põe fogo no casamento, ela põe fogo na família, e ela, frustrada com aquela situação, ao invés de aprender com ela, ao invés de crescer, ao invés de sair dali, sabe, e falar assim: olha, isso eu não cometo mais, ela põe fogo em tudo, ela destrói tudo. E eu estou aqui para te dizer hoje: não faça isso. Não permita que os seus fracassos interrompam os sonhos de Deus na sua vida. Não permite que os momentos que você perdeu, que você falhou, que você pare. Não. Deus quer usar essa oportunidade para te ensinar algo. Quantos podem dizer amém? Irmãos, todas as pessoas que estão aí caminhando, pode ter certeza, às vezes você está se espelhando nela, está feliz de ver ela, sabe, próspera, seguindo. Pode ter certeza, existem histórias de fracasso na vida dela. A diferença é que ela não parou. Eu sei que com muita sensibilidade, eu sei que a pastora está aqui, o Felipe, quando eu tinha preparado essa mensagem, é muito cuidado o que a gente fala, mas essa palavra que o pastor deixou para a igreja, eu acho que é profética. E eu quero usar ela nessa manhã, porque eu creio que é o Espírito Santo falando através dele. E ele disse isso para a gente na última mensagem que ele pregou. Deus não vê você como você é. Ele vê você do que você pode se tornar. Ele vê o que você pode se tornar. Vamos repetir isso? Deus não vê você como você é. Ele vê o que você pode se tornar. Exatamente. Deus te viu nas suas falhas. Deus te viu com os seus fracassos. Deus te viu nas suas derrotas. Mas Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para aquilo que você pode se tornar. Esse teste veio e você falhou como Pedro falhou. Talvez você está vivendo uma situação na sua vida que você sabe: poxa, eu não tenho motivo, eu vou parar com tudo. Não, Deus está mandando te dizer hoje: Deus não te vê como você é. Ele vê como você pode se tornar. C.S. Lewis, eu recebi de um amigo, ele não sabia nada que eu ia pregar, ele me mandou essa frase essa semana: eu estou sendo muito ministrado pelo Senhor através de amigos. Deus tem usado anjos ao redor do mundo para ministrar em nossas vidas. E ele me mandou esse quote de C.S. Lewis: um cristão não é um homem que nunca erra, mas um homem que é capaz de se arrepender, se recompor e começar de novo depois de cada tropeço. Porque a vida de Cristo está dentro dele, reparando
o tempo todo. A vida de Cristo está dentro dele, reparando o tempo todo. A vida de Cristo está dentro dele, reparando o tempo todo. O cristão não é um homem perfeito, mas é um homem que em Cristo não desiste nunca. Pedro chegou onde chegou porque ele não desistiu. Ele usou os erros e os fracassos para fazer dele uma pessoa melhor. Conclusão dessa mensagem de hoje, eu quero te dizer o seguinte: se você pretende ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa entender que Deus usará esses testes, usará testes para o seu aperfeiçoamento. Não tenha medo dos testes, não tenha medo das provas, não tenha medo quando a luta vier. Se você tem certeza que não é uma oportunidade que você deu ao inimigo para te tocar, Deus vai te dar a vitória. No contexto da história que eu contei para vocês, de Pedro e Jesus, eu não citei que lá no verso anterior, verso de número 31, Jesus tinha falado com Pedro desse teste de uma outra forma. Ele falou assim: Simão, Simão. E quando Jesus falava o nome da pessoa duas vezes, você sabe que era sério. Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Eu fico pensando na cabeça de Pedro, olhando para Jesus, falando assim: como assim? Jesus, Satanás quer o quê? Satanás quer te peneirar. Ou seja, em outras palavras, tradução de linguagem de hoje, a chibata quer comer. Quer pegar mesmo, quer bater, quer chegar, ele vem matar, roubar, destruir. Ele está furioso contra você. E eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus e pensando assim: mas o senhor não vai fazer isso, né? Olha a resposta de Jesus: mas eu orei por você. Ou seja, permissão concedida. Se prepara. Não é bom saber que Jesus ora por nós? Amém? Ele disse: eu orei por você. Lá em João 17 ele fala assim: Pai, eu oro por esses, não só por esses, mas por aqueles que o Senhor vai me dar, para que eles sejam um assim como eu sou um em ti, e para que eles permaneçam fiéis até o fim. Jesus intercedeu por você. A prova que venha, mesmo que seja com a permissão de Deus e o inimigo por trás, e você faz uma conexão dessa história de Pedro e com a história de Jó, é clara. Quando o diabo está nos tentando, nos trazendo testes difíceis, como foi na casa de vida de Jó, não é sem a permissão de Deus. Deus permitiu e Deus vai te dar a vitória. E você vê às vezes uma fúria do inimigo e você fala assim: Deus, eu sei que eu não fiz nada. E o inimigo furioso tentando te destruir, você: Deus, eu não fiz nada. Lembre-se disso. Jó também não. Pedro também não. E mesmo assim Jesus falou assim: permissão concedida. Fica firme, porque você vai sair mais forte dessa prova, desse teste. Você vai sair muito mais preparado para o que eu tenho para você. Porque os grandes campeões de Deus são feitos no fogo. Amém? São feitos no fogo. O alvo de Deus é que sejamos mais como Jesus. É criar em nós o caráter de Cristo. Mas para isso é necessário que venham os testes. Essa é a escola do discipulado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, você que nos assiste através deste canal. Essa não é uma mensagem que possivelmente você gostaria de ouvir, né? Que a vida cristã, ela é repleta de testes, de provas. E provas duríssimas, testes dificílimos de ser suportado. Mas é a verdade. É isso que a palavra de Deus diz. E no teu chamado estava incluído isso. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Deus te ama, Deus te chama, mas Deus vai permitir que as provas, que os testes aconteçam na sua vida, para revelar o melhor, a essência de você. Só vai ser destruído o que está te impedindo de ser o que Deus tem para você. Eu quero que você saiba que não é para o seu mal. Deus te ama, essa é a segurança que você tem. Deus te ama. E o amor de Deus jamais permitiria que você fosse destruído nessa teste, nessa prova.
Você tem que reinterpretar isso como para o seu bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo número 8, verso 28, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. No final de tudo, você vai olhar e você vai ver as cicatrizes, talvez, você vai lembrar das experiências, mas foram elas que moldaram o homem, a mulher de Deus que você se tornou. Por isso não temas. Pai, nós estamos hoje, Senhor, diante de pessoas aqui, jovens, pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez ou já estiveram aqui antes, são membros dessa igreja, que estão vivendo provas dificílimas em suas vidas. Problemas, Senhor, e provações nos negócios, na vida financeira. São fiéis a Ti, Senhor. Tem acreditado na Tua palavra que diz que o Senhor abençoaria, que o Senhor abriria portas, mas estão vendo momentos difíceis. E eu percebo, Senhor, como Pedro, estão quase a tirar os olhos de Ti, estão quase a naufragar. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos lembrar que nós não podemos deixar que nossa fé desfaleça, que nós não podemos deixar ser guiado pelo medo, pela insegurança do momento. O Senhor quer nos lembrar que o Senhor está olhando para nós nessa hora e está observando a nossa reação. Fé. Quando tudo vai contrário, mas você tem fé. Deus está falando com você que está aí sentado. E a palavra de Deus para você é: fica tranquilo, fica firme, fica com paz. Você vai vencer. Você vai vencer. O socorro está indo ao teu encontro. Fica tranquilo, o Senhor conhece a tua dor, o Senhor sabe como está sendo difícil, mas também outros já passaram por isso. Há uma galeria de fé em Hebreus capítulo 11. Homens que o mundo, mulheres e homens que o mundo não é digno, e por fidelidade ao Senhor sofreram, pagaram um preço alto. E muitas pessoas olhavam para eles e diziam: se Deus está com ele, por que isso aconteceu? Por quê? Deus responde para que eles se tornassem campeões da fé. Homens que disseram, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego: o Senhor pode me livrar dessa fornalha, se Ele quiser, mas mesmo que Ele não me livre, eu não me curvarei diante de outros deuses. Eu estou com o Senhor até o fim. Quer Deus faça, quer Deus não faça, quer Deus intervenha, quer Deus não intervenha, quer Deus coloque as mãos, quer Deus não coloque as mãos, a minha fé está firmada no Senhor. Eu sou discípulo de Jesus. Por toda a igreja, se você está vivendo isso, nós queremos abrir esse altar para você ter esse momento de ministração do Espírito. Há uma unção especial. Eu pregava na sexta, o pastor Nazareno pregava na sexta, mas Deus me deu uma palavra na sexta-feira para a igreja a respeito de Elias, que estava abatido, fugindo de uma situação difícil, passando por uma prova de fogo. E ele se prostrou cansado, já sem forças. E eu li para as pessoas que estavam aqui: de repente, um anjo do Senhor o tocou e disse: Elias, eis aqui pão, eis aqui água, coma. Deus vem te fortalecer. Eu sinto que há pessoas aqui hoje que precisam ser fortalecidas no Senhor. Você chegou aqui com um sorriso, o Espírito Santo me mostrava pessoas com um sorriso. Eu fico na porta e eu sei, e você sabe, que a força já não está mais suportando. Eu quero te dizer que há poder sobrenatural neste lugar para te segurar, para te sustentar, para te fazer andar por uma longa jornada ainda, porque Deus ainda não terminou com você. Deus está mandando te dizer hoje: fica firme. Eu quero abrir esse altar. Eu queria que você viesse, encontrasse um lugar aqui e fosse ministrado pelo Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu queria que você viesse onde você está. Venha. Não se preocupe com quem está olhando.
É o momento de Deus falar ao teu coração. É o momento do Espírito Santo te tocar. Ninguém vai te tocar, Deus vai te tocar. E você vai buscar um local aqui e vai dizer: Deus, Tu conheces a minha dor, Tu conheces a minha luta, Tu conheces as minhas dificuldades, Tu conheces, Senhor, aonde a ferida mais aperta agora. E hoje o Senhor me trouxe aqui porque eu sou teu discípulo, eu sou seu discípulo. Há pessoas me acusando, há pessoas me cobrando, há pessoas apontando o dedo. Eu próprio muitas vezes não estou entendendo, Senhor. Mas hoje o Senhor está falando comigo. Isso é para o meu aperfeiçoamento. E eu quero ser aprovado. Eu posso ter falhado, Senhor, várias vezes, mas hoje eu quero te dizer: eis-me aqui. Construa em mim, Senhor, o caráter de Cristo. Desenvolva em mim, Senhor, a verdadeira figura de um filho de Deus, de uma filha de Deus. O Espírito Santo quer ministrar em você. Corações abertos aqui, feridos, pessoas sem força para continuar, mas o Senhor é contigo. Esse fogo não te atingirá, essas águas não te submergirão. Você vai chegar do outro lado, você vai vencer. Há uma grande nuvem de testemunhas nos olhando, nos observando, aplaudindo esta carreira que estamos a correr, torcendo por nós e dizendo: você vai conseguir, você vai conseguir.